Caríssimos, vamos dar início a mais um programa Hora de Harmonia, um programa do Centro Integrado de Estudos e Resolução de Conflitos de Harmonia, o primeiro centro privado de resolução extrajudicial de conflitos criado em Angola. Aceitem, pois, as minhas cordiais saudações com os votos fraternais de paz e bem. Agradeço, como sempre, o carinho da vossa audiência, de todos aqueles que nos vêm acompanhando nesta caminhada de divulgação, promoção e sensibilização dos meios alternativos de redução de conflitos, no sentido, como sempre dizemos, de juntos criarmos uma nova noção e cultura de justiça e participarmos dessa forma na redução da litigiosidade social e na consequente promoção da pacificação social. Hoje nós vamos fazer um programa ligeiramente diferente. Tenho recebido muitas e variadas perguntas sobre os meios alternativos de resolução de conflitos e sobre o Centro Harmonia, pelo que decidi fazer um programa especialmente dedicado a estas questões. Embora já tenha falado de algum modo, noutras ocasiões, sobre algumas dessas perguntas, hoje vou responder especificamente às perguntas que mais frequentemente nos fazem sobre esta matéria de resolução extrajudicial de conflitos. Talvez não consiga hoje, num único programa, responder a todas as perguntas, porque, em boa verdade, são muitas e todas elas muito interessantes e importantes. O que, para mim, denota um grande interesse das pessoas por esta questão da justiça extrajudicial, por um lado, e por outro, em compreender bem os procedimentos necessários e a sua eficácia real. Por isso, caríssimos, hoje vou responder algumas dessas perguntas, escolhidas aleatoriamente, e se algumas perguntas não forem respondidas neste programa, os seus autores não se preocupem, pois daremos continuidade num próximo programa. Eu prometo, e como gosto de dizer, promessa é dívida e dívida é para ser paga. Comecemos então pelas seguintes. Quais são os conflitos que podem ser resolvidos pela via extrajudicial? Antes de mais, quero dizer-vos que, por sistema extrajudicial de resolução de conflitos, entendemos um sistema de justiça legal entre pessoas públicas e ou privadas, singulares ou coletivas, conduzido por instituições ou pessoas privadas, paralelamente ao sistema judicial estatal, cuja eficácia jurídica é reconhecida pelo Estado e pela lei, sendo que integram o sistema extrajudicial de conflitos os seguintes meios: a negociação, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Já falamos sobre isso. Através da mediação e da conciliação, podem ser resolvidos os litígios em matéria civil, comercial, laboral, familiar e penal também, desde que os mesmos versem sobre direitos disponíveis. É o que dispõe o artigo 3º da Lei número 12/16 de 12 de agosto de Angola. Através da arbitragem, por seu turno, podem ser resolvidos igualmente os litígios relativos a direitos disponíveis,
desde que, por lei especial, não sejam exclusivamente submetidos a tribunal judicial ou arbitragem necessária. É o que nos diz o artigo 1º, número 1, da Lei 16/03 de 25 de julho, ou seja, a Lei de Arbitragem Voluntária de Angola. Ou seja, noutros termos, podem ser resolvidos pela via extrajudicial todos os litígios sobre direitos em relação aos quais as partes podem livremente constituir, dispor, modificar, extinguir ou renunciar, como, por exemplo, litígios sobre contratos civis e comerciais, como de compra e venda, empreitada de construção civil, arrendamento, prestação de serviços, financiamento, concessão de créditos ou empréstimos entre os sócios, as sociedades ou empresas, administradores ou gerentes, conflitos de consumo, seguros e resseguros e outros de caráter patrimonial. Significa que não existe uma definição taxativa, mas a patrimonialidade parece ser a tônica principal para se avaliar em cada caso concreto a natureza disponível de um direito. Há uma outra pergunta também muito frequente. Qualquer pessoa que tenha um litígio pode participar num processo de resolução extrajudicial de litígio? Respondo: todos os que estiverem no gozo e exercício plenos da sua capacidade civil podem recorrer livre e voluntariamente à via extrajudicial. Na mediação e conciliação, é, no entanto, indispensável a obtenção prévia do consentimento esclarecido e informado das partes litigantes. É o que nos diz o artigo 6º, número 1 da Lei 12/16, de 12 de agosto, a Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação. Ou seja, na mediação e na conciliação deve haver, antes da opção, a manifestação do consentimento das partes, o qual deve resultar de um esclarecimento e informação sobre os procedimentos e as consequências. Ou seja, as partes têm que ter consciência quanto a modo de proceder na mediação e conciliação e das suas consequências jurídicas. Na arbitragem, a Lei 16/03 de 25 de julho, a Lei da Arbitragem Voluntária de Angola, destaca e diferencia os menores, os interditos ou inabilitados, bem como o Estado. De acordo com o número 2 dessa lei, a Lei 16/03, os menores, interditos ou inabilitados não podem celebrar convenções de arbitragem, ainda que por intermédio dos seus representantes legais. Mas, em caso de sucessão, ou seja, em caso de morte, os litígios em que sejam interessados podem ser dirimidos por tribunal arbitral ao abrigo, notem bem, ao abrigo e nos termos da convenção de arbitragem celebrada por aqueles a quem tiverem sucedido. Ou seja, os menores, incapazes e inabilitados não podem dar início a um processo arbitral, mas podem dar continuidade a um processo arbitral iniciado por aqueles a quem sucederam.
Por exemplo, se um pai, uma mãe, tenha iniciado um processo de arbitragem, entretanto morreu, os seus sucessores, mesmo sendo menores, ou inabilitados ou incapazes, podem, através dos seus representantes legais, dar continuidade à arbitragem iniciada pelo decujus. Quanto ao Estado, incluindo as demais pessoas coletivas de direito público, somente podem celebrar, de acordo com o número 3 do citado artigo 1º, convenções de arbitragem para dirimirem questões respeitantes a relações de direito privado, questões respeitantes a contratos administrativos e, em terceiro lugar, questões respeitantes a casos especialmente estabelecidos na lei. São essas três possibilidades que o Estado tem para participar em processos arbitrais. Ligada a essas outras a duas anteriores perguntas, também tenho recebido esta. Como iniciar um processo de mediação, um processo de conciliação ou um processo de arbitragem? Sobre isso eu respondo. Para iniciar um processo de mediação ou conciliação, é preciso que as partes tenham celebrado ou uma cláusula de mediação ou de conciliação ou um compromisso de mediação ou conciliação. O que é que eu quero dizer? Estou primeiro a distinguir a mediação e a conciliação. É preciso haver uma convenção de mediação. E há dois tipos de convenções. Ou uma cláusula de mediação ou de conciliação, ou um compromisso de mediação ou de conciliação. Então parece-me ser lógico, e fazem-me também esta pergunta, qual é então a diferença entre uma cláusula e um compromisso de mediação, de conciliação ou de arbitragem? É interessante essa pergunta, porque há de facto diferenças fundamentais, principalmente em termos temporais. Há também diferença em termos de forma e em termos de conteúdo, mas é importante destacar aqui a grande diferença em termos temporais. Ou seja, a cláusula de mediação ou de conciliação é uma convenção inserida previamente no contrato. Por exemplo, através da qual elas se comprometem a resolver os eventuais litígios que venham a surgir, notem bem, litígios que venham a surgir mediante o procedimento da mediação ou da conciliação, de acordo com o número 1 do artigo 15 da Lei 12/16. A cláusula de mediação deve ser escrita. Entretanto, diz-nos a lei, sem prejuízo de lei especial exigir outra forma, sendo que, de acordo com o número 2 do mesmo artigo, basta que haja estou a ler a lei, basta que haja um documento escrito, assinado pelas partes, ou qualquer exemplar de correspondência trocada entre elas e que reste prova por escrito, nomeadamente o quê? A troca de cartas, telegramas, telex, correio eletrónico ou outros meios de telecomunicação de que fique prova escrita. Portanto, reparem, a cláusula de mediação ou de conciliação é assinada no contrato, por exemplo, antes de surgir o conflito. Essa é que é a diferença substancial. Já o compromisso
de mediação ou de conciliação é uma convenção autónoma, reparem bem, celebrada após o surgimento do litígio entre as partes. Após o surgimento do litígio entre as partes, através da qual elas acordam submetê-lo, o contrato, o conflito já surgido, à mediação ou à conciliação. Reparem, identificando-o, porque ele já surgiu, já conhecem o litígio, e, mais do que isso, definindo os termos e as condições em que se deve desenrolar o procedimento. Naturalmente que o compromisso também deve ser escrito, de acordo com o número 1 do artigo 15 da Lei 12/16. Portanto, estão a ver que a grande diferença entre a cláusula de mediação e o compromisso, em termos temporais, é que, no primeiro caso, a cláusula, o conflito ainda não surgiu. As partes assinaram um contrato, mas supõem, como é natural, que venha ou que possa vir a surgir um conflito. E aí, antecipadamente, acordam que, surgindo um conflito, eles se comprometem a resolvê-lo através da mediação ou da conciliação. É verdade que pode ocorrer que as partes se apresentem para mediação ou conciliação sem uma convenção escrita. Cuide-os, o que fazer? As partes têm um conflito e surgem para mediação e conciliação, mas não têm nenhuma convenção escrita. Nesse caso, de acordo com o artigo 15, número 3 da Lei 12/16, pode o mediador, reparem, pode, não deve, pode o mediador ou conciliador orientá-las a elaborar um compromisso de mediação ou de conciliação, se estas consentirem, nos termos da lei. Por que um compromisso de mediação? Porque o conflito já surgiu. Já não adianta uma convenção, uma cláusula de mediação, porque o conflito já surgiu, estão perante o conflito. Neste caso, devem assinar um compromisso de mediação ou de avaliação. Na arbitragem, devo dizer-vos que a diferença é mutatis mutandis, a mesma, ou seja, é praticamente a mesma, com as necessárias adaptações. Nos termos da arbitragem, e de acordo com o número 2 do artigo 2º da Lei 16/03, de 25 de julho, a cláusula compromissória é a convenção segundo a qual as partes se obrigam a dirimir, através de árbitros, estamos a falar de arbitragem agora, os litígios que venham a decorrer de uma determinada relação jurídica, contratual ou extracontratual. Estão a ver que é praticamente a mesma coisa que se passa na mediação ou conciliação. A cláusula é anterior ao conflito, o compromisso é posterior ao conflito. Vale a pena também referir que nos termos do número 3 do citado artigo, o compromisso arbitrário é definido como sendo a convenção segundo a qual as partes se obrigam a dirimir através de árbitros, reparem agora, um litígio atual, quer dizer que ele já surgiu. As partes estão perante um conflito. Então, é um compromisso arbitral que devem assinar. Mas a nota a seguir é muito importante também. Quer ele, o conflito, se encontre afeto, quer não, a um tribunal judicial. Essa última parte é muito importante. Significa que, tendo submetido a um tribunal judicial, imagine que as partes antes não conheciam ou não tinham nenhum interesse e submeteram um processo a um tribunal judicial. As partes podem optar por submeter o mesmo litígio a um tribunal arbitral, mediante um compromisso arbitral, porque o conflito já existe, desde que
ainda não tenha sido proferida uma decisão judicial final. Significa que, volto a repetir, mesmo que as partes tenham inicialmente submetido a um tribunal judicial o seu conflito para ser dirimido por juízes estatais, a qualquer altura, desde que ainda não tenha sido proferida uma decisão judicial final, as partes podem decidir submeter esse litígio a um tribunal arbitral, assinando um compromisso arbitral. O mesmo se passa com as devidas adaptações, mutatis mutandis, se as partes apresentarem para a arbitragem sem uma convenção escrita. Se estão interessados numa arbitragem, os árbitros ou o centro pode sugerir às partes que optem pela arbitragem. Por isso, parece-me ser muito próximas as soluções entre a mediação, conciliação e arbitragem nesta matéria da convenção de mediação ou convenção de arbitragem. Uma outra pergunta que com frequência me fazem é saber se existem modelos de convenções de mediação, conciliação ou de arbitragem que as partes possam adotar com vista a facilitar o enquadramento do seu litígio, a resolução do seu litígio no âmbito de um determinado centro. Existem sim. E alguns centros possuem os seus respectivos modelos. Por exemplo, a Câmara do Comércio Internacional de Paris, a CCI, tem uma cláusula modelo que diz mais ou menos o seguinte: ou seja, as partes que quiserem resolver o seu litígio através da CCI de Paris, dizem na Convenção, todos os litígios oriundos do presente contrato serão resolvidos com base no regulamento de mediação e conciliação da Câmara do Comércio Internacional. Isto para aquelas partes que desejam resolver o seu conflito através da mediação ou conciliação na Câmara do Comércio Internacional de Paris. Isto é importante porque auxilia as partes a fazer uma opção clara sobre o centro em que querem ver resolvidos os seus litígios e, por outro lado, evita dificuldades interpretativas para saber se, em boa verdade, as partes queriam mesmo ou não resolver os litígios através do regulamento da CCI de Paris. Se for para a arbitragem, a cláusula modelo é mais ou menos a mesma. Todos os conflitos oriundos do presente contrato serão resolvidos através do regulamento da arbitragem da Câmara do Comércio Internacional de Paris. Mediante esta convenção, as partes, por seu turno, sabem que fizeram uma opção clara em relação ao centro, à Câmara do Comércio Internacional de Paris, e o próprio centro também, ao analisar o pedido, tem certeza de que as partes fizeram uma opção clara quanto à resolução dos seus litígios através do centro. Isto é muito importante porque, por vezes, há redações que deixam alguma confusão e ficamos sem saber se foi uma opção clara pela arbitragem ou pela mediação e se foi uma opção clara por um centro ou não. No caso do Centro Harmonia, nós também temos uma cláusula modelo para as partes que quiserem resolver os seus litígios no âmbito do Centro Harmonia. Nesse sentido, se a opção das partes for efetivamente resolver os seus litígios através do Centro Harmonia, devem acordar no contrato
ou inscrito posterior à seguinte cláusula modelo. Isto está no artigo 2º do Regulamento do Centro de Arbitragem Comercial do Harmonia. O texto é o seguinte: os conflitos decorrentes do presente contrato ou com ele relacionados serão resolvidos com caráter definitivo e executório por um tribunal arbitral do Centro Harmonia. Significa que, se as partes quiserem efetivamente que a resolução dos seus litígios seja no Centro Harmonia, essa convenção tem que ser clara e explícita. A competência tem que ser claramente, especificamente atribuída ao Harmonia. Porque é importante que antes de darmos início a um processo, seja de conciliação, seja de mediação ou arbitragem, é importante que se apure com nitidez, com clareza, com certeza, que a opção das partes foi efetivamente que os seus conflitos fossem resolvidos através do Centro Harmonia, de acordo com os regulamentos. Porque o Centro Harmonia tem um subcentro de mediação e conciliação que tem um regulamento próprio. O centro ou subcentro de arbitragem comercial tem igualmente um regulamento próprio. E a opção pelo Centro Harmonia implica necessariamente a resolução do conflito com base no respectivo regulamento. Se for mediação e conciliação de acordo com o regulamento do Centro de Mediação e Conciliação, e se for para arbitragem, com base no regulamento do Centro de Arbitragem Comercial. Aqui não nos esqueçamos que estamos a falar da cláusula de mediação que é adotada antes de surgir o conflito e do compromisso de mediação ou de arbitragem que é adotado de forma autónoma depois de surgido o conflito. Lembramos-nos que as partes podem, eventualmente, recorrer ao centro para a resolução do litígio sem terem assinado, sem terem acordado previamente a convenção arbitral, ou compromisso arbitral, ou compromisso de convenção de mediação, ou compromisso de mediação. Significa o seguinte: o facto das partes não terem, por alguma razão, adotado uma convenção de mediação ou de arbitragem antes de surgir o conflito, ou mesmo depois de surgir o conflito, isso não implica que as partes não possam dirigir-se ao Centro Harmonia, manifestando o seu interesse em ver resolvido o seu conflito no Centro Harmonia. O que é que vai acontecer? Disse-vos antes. O secretário-geral, no caso do Centro Harmonia, explicará às partes essa necessidade e as partes livremente optarão então por adotar um compromisso de mediação ou um compromisso arbitral, porque nesta altura faço essa distinção entre a cláusula de mediação ou de conciliação e o compromisso de mediação ou conciliação, porque nessa altura em que as partes se dirigem ao centro, o conflito já surgiu. Então, o secretário-geral há de explicá-las, há de, demonstrar a necessidade da existência de uma cláusula, de um compromisso de mediação ou de arbitragem. E as partes aí, no centro,
podem então fazer essa convenção e a mediação, a conciliação ou a arbitragem seguirá os seus termos com base, repito, no regulamento do Centro sobre a mediação e conciliação ou no regulamento de arbitragem do Centro de Arbitragem Comercial. Também perguntam-me sobre o poder de escolha de um desses meios. Ou seja, quem é que decide se o litígio deve ser resolvido por mediação, por conciliação ou arbitragem? É que muitas vezes aparecem pessoas que não sabem, não conhecem bem a diferença, a natureza jurídica de cada um desses meios, bem como a diferença entre si. Sabem simplesmente que vêm ao centro porque não querem ir para os tribunais judiciais devido às características próprias dos tribunais judiciais, designadamente a lentidão e outras características, e que por essa razão preferem vir ao Centro de Harmonia, porque ouviram dizer que aqui é mais rápido, que os mediadores e os conciliadores, os árbitros, são escolhidos pelas próprias partes e que os honorários são discutidos diretamente com a harmonia e não diretamente com os árbitros. À partida, as pessoas sabem quanto tempo irá durar o processo de mediação, de conciliação ou de arbitragem. Enfim, todas aquelas vantagens próprias dos meios extrajudiciais de resolução de conflitos. Ora, em boa verdade, quem decide sobre o meio mais adequado para a resolução do seu litígio são, obviamente, as partes. São as partes que, livremente, conscientemente, ponderando a natureza do litígio, a sua complexidade e o valor em causa, bem como a sua capacidade financeira, decidem se o melhor é ir para uma mediação, uma conciliação ou a arbitragem. Mas pode ocorrer que as partes não tenham noção disso. Pode ocorrer que as partes não conheçam o que é mediação, o que é conciliação, o que é arbitragem. Pode ser que as partes não conheçam qual é a natureza jurídica de cada um destes meios. Pode ocorrer que as partes não conheçam qual é a eficácia jurídica dos acordos, das decisões que são tomadas. Caberá então aí, ao centro, explicar tudo isso às partes, mostrando as vantagens e as desvantagens, os prós e os contras, a diferença, etc, etc, e auxiliar as partes a fazer a melhor opção. Porque, como disse, tendo em conta a natureza do conflito, ou seja, é um conflito civil, é um conflito comercial, é um conflito sobre questões familiares, é um conflito sobre arrendamento, é um conflito sobre seguro, é um conflito entre sócios de uma empresa ou entre sócios de uma empresa. Quer dizer, analisando a natureza jurídica do conflito, olhando para a sua complexidade. Por exemplo, se trata de um contrato de arrendamento muito simples, se trata de um problema de direitos do consumidor muito simples,
se trata de um conflito penal muito simples, a opção será uma que corresponda a essa complexidade. Outro elemento a ter em conta é o valor do litígio que está em causa. Por exemplo, pequenas empresas que têm um conflito entre si de pouca monta. Um contrato de arrendamento em que o que está em causa é a renda de 1 mês, de 2 meses, 3 meses, em que o valor é muito baixo. Enfim, um outro contrato qualquer, um outro litígio qualquer, cujo valor em causa seja de pequena monta ou de grande monta, determinará a opção entre a mediação, a conciliação ou a arbitragem. Em função disso também é preciso avaliar a capacidade financeira das partes. É o caso, por exemplo, de pequenas empresas. É o caso, por exemplo, de pessoas singulares que têm um contrato de arrendamento. Enfim, olhando para a natureza do conflito, analisando a sua complexidade, o seu valor, o valor em causa, bem como a capacidade financeira das partes, o Centro Harmonia aconselha-os a optar ou pela mediação, ou pela conciliação, ou pela arbitragem, porque, convenhamos, a mediação, a conciliação são menos onerosas do que a arbitragem, por razões muito simples. Na mediação, nós podemos ter um mediador, também na conciliação, um conciliador, e são as partes que entre si procuram encontrar uma solução para o seu conflito. Já a arbitragem não. A arbitragem implica a criação de um tribunal, chamado um tribunal arbitral, integrado por um ou mais árbitros. Ora, esses árbitros têm honorários próprios e normalmente são honorários mais altos do que dos mediadores e conciliadores. Se o Centro Harmonia tem que cobrar as taxas administrativas e tem que obter também os seus honorários. Então é avaliando todos estes pormenores de cada caso concreto que as partes, em primeiro lugar, devem optar ou pela mediação, ou pela conciliação, ou então pela arbitragem. Se eventualmente as partes não tiverem feito esta opção, por alguma razão, desconhecimento ou porque não dominam as questões específicas que têm a ver com isso, o próprio centro tem a obrigação de escolher as partes e de esclarecer as partes e ajudá-las a fazer a melhor opção. Porque o objetivo é fazer com que as partes saiam do centro com uma solução amigável do conflito. Saiam do centro com um problema resolvido e não eternizado, como acontece nos órgãos judiciais. Caríssimos, estamos quase a chegar ao fim do nosso Hora da Harmonia. Aqui selecionei para o dia de hoje uma última pergunta que com muita frequência tenho ouvido e tenho recebido. Como todos sabem, o Centro Harmonia é um centro institucionalizado, privado, de resolução extrajudicial de conflitos. Não é um tribunal do Estado, não é sequer uma instituição pública de resolução de conflitos. Por isso, todos os que aqui trabalham
todos os que colaboram com o Centro Harmonia são pessoas privadas. Embora a justiça seja um bem público, reconhecido pela lei, os que trabalham no Centro Harmonia, incluindo os mediadores, os conciliadores e os árbitros, também são, obviamente, pessoas privadas. E a pergunta que me fazem é: vale mesmo a pena confiar a resolução dos litígios a um centro privado, a uma justiça que é realizada por pessoas privadas? Eu, a estas dúvidas, e não são bem dúvidas, essas inquietações e perguntas, respondo da seguinte maneira e com toda a responsabilidade e convicção. O Centro Harmonia é sim uma instituição privada, mas é idônea e credível, que conduz as suas ações com muita seriedade e responsabilidade, respeitando a Constituição, a lei, a ética, o civismo, os bons costumes e as boas práticas internacionalmente aceitas neste domínio. Sobre isso não pode haver qualquer dúvida. Falo-vos como promotor deste centro. Para além do mais, porque apesar de ser uma instituição privada, o Centro Harmonia trata de duas coisas que para nós são extremamente importantes para a vida do ser humano: a sua vida e o seu património. Nós aqui no Centro Harmonia, apesar de sermos uma instituição privada, realizamos, através dos nossos mediadores, através dos nossos conciliadores, através dos nossos árbitros, justiça. Uma justiça que é reconhecida pela Constituição e pela lei. Uma justiça que, apesar de ser privada, tem a mesma eficácia jurídica da justiça estatal. Um acordo celebrado no âmbito de um processo de conciliação ou de mediação tem força executória. Uma decisão tomada no âmbito de um tribunal arbitral, constituído seja por um árbitro, seja por mais árbitros, normalmente sempre em número ímpar, 3, 5 e por aí fora, tem a mesma eficácia jurídica de uma sentença judicial, de uma sentença produzida por um juiz estatal. E se for uma decisão condenatória, tem caráter de execução, tal e qual como acontece com uma sentença arbitral judicial. Por isso, quer os trabalhadores do centro, quer os mediadores do centro, quer os conciliadores do centro, quer os árbitros do centro, que integram a lista da harmonia, porque nós temos uma lista de mediadores e conciliadores, temos uma lista de árbitros. Ou seja, os que colaboram nas atividades do centro são pessoas íntegras, criteriosamente selecionadas e que, para serem aceites,
têm que possuir 3 Cs, como normalmente eu exijo: competência, consciência e comprometimento. Ou seja, têm que ser pessoas dotadas de competência técnica e científica na matéria em que intervêm. Têm que ser defensores, promotores e detentores de valores, princípios e regras éticas, deontológicas, cívicas, que sustentam, que fundamentam o centro. Portanto, têm de fazer prova da sua formação e experiência, bem como da sua competência técnica e científica, repito, sem descurar os aspectos morais, deontológicos, cívicos e outros indispensáveis ao exemplar desempenho da sua função. De outro modo, não integram a lista de mediadores, conciliadores e árbitros. De outro modo, não integram o grupo de trabalhadores do centro. Como prova do seu comprometimento com os valores, princípios e regras que se encontram no fundamento, nos alicerces do Centro Harmonia, todos eles são obrigados, assinam livremente, mas têm de assinar um termo de compromisso de honra que diz o seguinte. Eu vou ler o artigo 10º do Código de Ética e Integridade Institucional do Centro Harmonia. É o 10º artigo, por ser o último nosso Código de Ética. Contém 10 artigos como se fossem... Não, porque são mesmo os nossos 10 mandamentos. E esse 10º mandamento tem como epígrafe compromisso de honra, que diz o seguinte: o árbitro, conciliador, mediador e o profissional do centro obrigam-se ao cumprimento cabal e rigoroso do preceituado no presente Código, mediante a assinatura do termo de compromisso que diz o seguinte: aceito exercer a função de, e dizemos qual é a função, trabalhador, mediador, conciliador ou árbitro, no âmbito do Centro Harmonia, e comprometo-me a honrá-la e a cumprir cabal e rigorosamente o preceituado no Código de Ética e Integridade do Centro, bem como a abster-me de adotar condutas que possam de alguma forma colocar em risco a idoneidade ou a credibilidade do mesmo, sob pena de assumir as responsabilidades disciplinares, civis e criminais daí decorrentes. Acabei de ler o artigo 10º do nosso Código de Ética e Integridade Institucional, que tem como epígrafe compromisso de honra. É mesmo um compromisso de honra. Vale a pena, neste capítulo, enfatizar o seguinte: o 4º parágrafo do nosso Código de Ética e Integridade diz que é obrigação indeclinável do árbitro, conciliador e mediador, bem como do centro e dos seus profissionais, orientar e exercer a sua atividade com base no cumprimento rigoroso do Código
de Ética e Integridade que a todos vincula e a todos responsabiliza. Percebam bem o sentido e alcance desta norma preambular. É indeclinável como obrigação dos profissionais, dos mediadores, dos conciliadores e dos árbitros, bem como do próprio centro e dos seus profissionais, que a sua atividade, as suas funções, sejam orientadas de modo a que este código seja rigorosamente cumprido. E vejam o que é que diz o artigo 1º, número 1. O presente código estabelece os valores, princípios e regras e procedimentos a serem observados por árbitros e mediadores no exercício da sua função. E depois há todo um conjunto de outros artigos que têm a ver com a forma de aceitar as funções, o dever da abstenção, a imparcialidade, a independência no exercício das nossas funções, o dever de revelação de alguma relação que possa pôr em causa o princípio da imparcialidade e da independência dos mediadores, dos conciliadores e dos árbitros, o dever de diligência, eficiência e confidencialidade. Aqui os processos devem ser céleres, pelo que os mediadores, os conciliadores, os árbitros e os funcionários devem ser diligentes e eficientes, porque, como disse-vos inicialmente, estamos a tratar de justiça. E justiça é resolver problemas que tenham a ver com a vida e com o património dos cidadãos. A proibição de comunicação com as partes significa que os mediadores, os conciliadores, os árbitros, no exercício das suas funções, devem evitar a todo custo manter comunicação com as partes ou os seus mandatários relativamente ao objeto do litígio. Não podem ir às festas, ir a convívios com as partes envolvidas no litígio e tratar desses assuntos, sob a pena de ser responsabilizado disciplinar, civil e criminalmente pelos prejuízos que causarem. E há o artigo 9º que é sobre os profissionais do centro. Por isso, vale a pena concluir dizendo o seguinte: o presente código, estou a ler o número 2 do artigo 1º, o presente código, todos esses princípios que muito brevemente fiz alusão, aplica-se também com as devidas adaptações aos mediadores e conciliadores, bem como ao centro, aos profissionais, às partes e aos seus representantes. Por tudo isso, meus senhores, o Código de Ética e Integridade Institucional do Centro Harmonia é claro, preciso e profundo quanto às regras de funcionamento. E para responder à pergunta, vale sim a pena confiar no Centro Harmonia, vale sim a pena confiar nos trabalhadores, nos mediadores, conciliadores e árbitros que funcionam no centro. E vale a pena confiar no próprio centro. Nós, apesar de gerirmos uma instituição privada, temos noção de quão importante é a justiça em qualquer parte do mundo. Onde não houver justiça, não há paz. Disto que acabei de dizer, relativamente ao nosso Código de Ética e de Integridade Institucional, gostaria de frisar que o nosso Código de Ética e de Integridade Institucional é extremamente importante, porque, embora
a ética não seja direito, toda justiça deve ser ética. Porque, sendo a justiça o fim último do direito, não há justiça que dispense a ética. Ética, justiça e direito devem estar permanentemente de mãos dadas. Caríssimos, chegamos ao fim de mais um nosso e vosso programa Hora da Harmonia. Hoje falamos sobre alguns assuntos que são objeto de perguntas que me são feitas. Como vos disse inicialmente, são muitas perguntas, todas elas muito importantes e muito interessantes. Não conseguimos, disse-vos logo no início, responder a todas elas num único programa, neste programa. Mas fica o compromisso sério e irrevogável de voltar ao programa com respostas às perguntas que nos são feitas. Continuem a fazer-nos perguntas, a dar-nos sugestões, porque o objetivo é esclarecer o nosso público sobre os meios alternativos de resolução de conflitos e contribuir para que nós todos adquiramos uma nova noção de cultura e justiça, para que possamos viver com maior tranquilidade, com maior paz. Agradeço então de coração a vossa presença, sempre muito especial e honrosa, esperando que vos tenha sido útil e agradável. E marcando então o nosso próximo encontro para a sexta-feira da próxima semana. Recebam todos um abraço meu, forte e amigo, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.